Vou falar a respeito do primeiro evangelho, tá? O primeiro evangelho, ele aparece aqui em Gênesis 3, no versículo 15, tá? É a história de Jesus Cristo. Muita gente pensa que está lá só no Novo Testamento a história de Jesus, mas isso não é verdade. A história de Jesus está espalhada por toda a Bíblia. E aqui em Gênesis 3,15 aparece o primeiro evangelho, que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo que Adão e Eva pecam, Deus, ele revela o plano de salvação para Adão, Eva e para Satanás. E está revelado aqui a história de Jesus Cristo. Deus diz assim para Satanás e para Eva: Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, mulher. Vai ter inimizade. O descendente da mulher vai ferir a cabeça do descendente de Satanás. E o descendente de Satanás vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ele quis dizer o que aqui? Que Satanás vai crucificar Jesus e Jesus vai ser ferido no calcanhar somente, porque não é uma ferida de morte. Jesus morre e ressuscita. Mas Jesus, quando ressuscita, ele vence a morte e aí ele esmaga a cabeça da serpente. Então aqui tem o primeiro evangelho. Isso aqui também é uma profecia, tá? É uma profecia. Em profecia, mulher simboliza igreja. Então aqui também Deus quis dizer o seguinte, que Satanás ia perseguir a igreja de Cristo, tá? Mas a igreja, através de Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça de Satanás. Satanás vai ser morto. Então igreja também é um símbolo, mulher é um símbolo de igreja em profecia. E cumprindo aquilo que Deus revelou no primeiro evangelho, em Apocalipse 12, no versículo 9, olha o que acontece. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui ele diz que o dragão é Satanás e ele foi expulso do céu e ele veio a essa terra com os seus anjos. E olha o que acontece quando Satanás chega na terra. Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O filho varão é Jesus Cristo e a mulher é a igreja de Cristo, porque em profecia a mulher é a igreja. Então assim que Satanás chega na terra, ele persegue a mulher, a igreja de Cristo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então aqui na terra, Satanás persegue a igreja de Jesus Cristo. Mas que igreja é essa que Satanás persegue aqui na terra? Porque isso é profecia, isso está se cumprindo nos nossos tempos. Ele revela no versículo 17 que igreja é essa que é perseguida por Satanás. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui ele diz que o dragão Satanás, irou-se o dragão contra a mulher e foi lutar contra os restantes da sua descendência, os descendentes da mulher, da igreja de Cristo, são os descendentes da igreja de Cristo. Satanás está lutando contra ela. E quem são os restantes da descendência da igreja de Jesus? Ele revela. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a profecia está dizendo que o dragão Satanás, ele vê essa terra e ele irou-se, ele luta contra a igreja, que são os descendentes da igreja de Jesus Cristo, profetizado lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher. E o descendente da mulher é a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então Satanás está irado, ele está lutando contra a igreja que guarda os 10 mandamentos. Ele fala contra ela, ele luta, ele peleja contra ela, ele difama ela. Da igreja que guarda os mandamentos de Deus. Mas quais são os mandamentos de Deus? Em Êxodo 20, do versículo 3 a 17,
Ali você encontra os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Resumidamente, lá vai estar escrito assim: os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que seja do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E a profecia diz que Satanás, ele está na terra lutando contra a igreja que guarda os 10 mandamentos, que é o restante da descendência da igreja de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Hoje em dia é muito comum se falar contra igrejas que guardam os 10 mandamentos. Eles inventam heresias dizendo assim que a igreja que guarda os 10 mandamentos, aquele povo quer ser salvo porque guarda mandamento. Mas isso é uma heresia. Nós só somos salvos pela graça. Só somos salvos mediante a aceitação do sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás, ele criou essa falsa ideologia que é pregada nas igrejas. As pessoas sobem nos púlpitos das igrejas e pregam contra as igrejas que guardam os 10 mandamentos, inventando mentiras a respeito delas, dizendo que esse povo quer ser salvo porque guarda mandamento, porque guarda sábado, são os judaizantes. Mas isso são mentiras de Satanás, porque a salvação é somente a aceitação do sangue de Jesus Cristo. As igrejas que guardam os mandamentos de Deus é porque é uma ordem de Deus. Os meus filhos, uma vez salvos, agora eles têm que andar nos meus caminhos, eles têm que seguir os meus estatutos. E eu já vi várias pessoas pregando e falando contra igrejas que guardam os 10 mandamentos. Mas não se esqueçam, meus irmãos, o dragão Satanás, ele está irado contra as igrejas que guardam os 10 mandamentos. Então não ajude Satanás a fazer o seu trabalho, falar contra as igrejas que guardam os mandamentos de Deus. Isso é uma obra do diabo. E se algum dia você vê alguém pregando no púlpito da sua igreja, pregando contra as igrejas que guardam os 10 mandamentos, saiba que ele está pregando a palavra de Satanás, não de Deus. Reflita sobre isso, meus amigos. E nunca mais falem contra uma igreja que guarda os 10 mandamentos. Estude a Bíblia. Estude com afinco a Bíblia, com profundidade. Não aceite somente isso que você ouve as pessoas falarem e você passa a repetir, sem saber se tem fundamento bíblico ou não. Amém, meus irmãos?